Bom dia, alunos do nono ano. Vamos iniciar aqui a nossa revisãozinha, hoje de ética, falando sobre a questão ligada à liberdade e à ética do indivíduo. A liberdade é um sentimento que o ser humano tem, né, que lhe dá um bem-estar no dia a dia, né, e o ser humano ele tem que conquistar essa liberdade. Né? E como ocorre essa liberdade? Né? A liberdade ela é conquistada de uma forma como mérito, né, que o ser humano tem, seguindo as leis e as regras de boa conduta de um determinado local. Então, desde quando a gente nasce, quando a gente sai do ventre de nossas mães, a gente tem que lutar pela liberdade. Inclusive, até mesmo para sair do ventre, temos que lutar por essa liberdade. Né? Então, a vida ela é composta de sentimentos, né, no qual a liberdade inclui também esse sentimento. É importante a gente frisar que não devemos confundir a questão da liberdade com a libertinagem. Né? A liberdade tem um respeito com o próximo. A libertinagem, na realidade, é uma falta de respeito com o próximo, né? Acreditando que por você ser uma pessoa íntima de um parceiro seu, você pode ter toda a liberdade do mundo. Na realidade, não é. Às vezes você briga com uma pessoa e aquela pessoa não gosta daquela brincadeira, mas você não sabe. E aí você continua brincando, e aquilo ali vai, de certa forma, deixando a pessoa um pouco irritada, né, no qual ela chega um momento e acaba estourando, mesmo sendo seu amigo, e não aguenta mais a situação. Então, você já confundiu aí a questão da liberdade com a libertinagem. A liberdade, acima de tudo, tem que haver o respeito, né? E aí, consequentemente, você tem que formular, né, um conceito e um preconceito sobre a questão da liberdade com relação às pessoas que nos circundam. Né? Claro que existe uma liberdade negativa e uma liberdade positiva, por exemplo. O que é uma liberdade negativa? É uma liberdade onde você segue regras, né? E você não pode ultrapassar essas regras, podendo de uma certa forma causar um mal-estar, até mesmo para você e ao próximo, se você não cumprir essas regras. Por exemplo, nós sabemos que o nosso governo, o nosso país, ele tem leis. Né? E essas leis e regras não podem ser descumpridas, você acabam tendo que pagar por esse rompimento dessas regras. E aí o cara vai assaltar, né? Você não tem a liberdade de tirar um bem de uma pessoa, né, sem que essa pessoa lhe autorize. E aí você acaba rompendo uma regra, de certa forma, e você vai ter que pagar por ela, que é dado como roubo ou furto. E aí você acaba sendo encarcerado e você perde a sua liberdade. Né? E existe também a liberdade positiva, que é a liberdade que você tem sem infringir nenhum tipo de regra ou lei de um país ou de um estado. Como, por exemplo, eu tenho liberdade, eu tenho vontade de ir à praia e eu vou à praia, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho mais de 18 anos e sou dono do meu nariz, pago minhas contas e eu posso ir e vir para onde eu quiser. Se bem que hoje em dia tiraram até o direito de ir e vir da sociedade, né, com algumas regras que foram impostas pelo nosso governo do estado, né, no qual, para sanar a situação da Covid, hoje o indivíduo está proibido, inclusive até de sair de casa. Né? Então, quebrando até a regra, né, da liberdade de ir e vir do ser humano dentro de um estado laico, infelizmente. Então, a gente
acaba, de certa forma, vivendo em um país onde os nossos governantes, a grande parte deles, são governantes ditadores, né, que impõem regras, quebrando, inclusive, outras regras, e impedindo com que a pessoa tenha liberdade, até mesmo, de ir e vir na sua vida. Né? A liberdade de expressão também ela é importante, porém, a gente tem que saber o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é a liberdade que você tem para denigrir a vida de outra pessoa, para você também ser uma pessoa pornofônica. Isso não é liberdade de expressão, é falta de educação. Liberdade de expressão é você poder falar de forma educada o que você bem entender e se expressar também, sem denigrir a vida de ninguém e sem causar constrangimento para ninguém. Isso é liberdade de expressão. Aí o cara quer, por exemplo, existem aí pessoas de esquerdas, no Brasil, que fazem protestos absurdos, mostrando o corpo, fazendo chacota da imagem de Jesus Cristo. Aí quer dizer que isso é imagem de expressão, liberdade de expressão. E na realidade não é. Isso é uma falta de respeito perante ao próximo. Uma coisa, eu sou uma pessoa que eu não tenho discriminação racial, não tenho discriminação com gênero, com nada. Eu acho que deve haver um respeito. Por exemplo, as pessoas acham que a gente discrimina uma pessoa porque é do mesmo sexo, que vai no ônibus e beija, uma mulher beija outra mulher, ou um homem beija outro homem. A questão não é homofobia, é questão de respeito. Eu, por exemplo, sou casado com minha esposa e nunca, em momento algum, eu beijo minha esposa na frente de outra pessoa. Por quê? Porque outra pessoa, ela não tem nenhum propósito, de querer ver você beijar o seu esposo. Então não é porque homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não. Deve ser um respeito com o próximo. Eu acho, na minha concepção, é uma falta de respeito você entrar no ônibus e você está se beijando com sua mulher, mostrando no momento, tudo bem, dá um selinho, embora tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas você, porque ninguém quer saber da sua intimidade. Então, a gente tem que respeitar o próximo, dando a liberdade ao próximo a si estar num local que lhe agrade. Então, eu particularmente, eu não concordo de estar me expondo em público, com minha esposa, beijando ela, ou qualquer outro ato de conotação sexual. E que muita gente aí faz e diz que não, eu tenho minha liberdade de expressão. Isso aí não é liberdade de expressão. Eu acho uma falta de respeito, mas cada pessoa tem uma cabeça, Cada cabeça é um mundo. E aí, consequentemente, as pessoas pensam, por isso que existe a antropologia, O que é antropologia? A antropologia é o estudo do homem, Então, o homem é um ser muito complexo. O homem que eu falo em geral é um homem e mulher, é um ser muito complexo. Cada cabeça tem um pensamento diferenciado, Cada pessoa pensa diferenciado um do outro. E a antropologia foi criada para isso, para analisar o comportamento do ser humano em uma sociedade. E cada ser humano tem um comportamento próprio, e aí entra a psicologia, a psiquiatria, para analisar os comportamentos do ser humano dentro de uma sociedade. E a antropologia é isso, antro-homem, logia estudo. Então, o estudo do homem dentro de uma sociedade que é muito complexa,
que cada ser humano desenvolve uma patologia diferente, né? Um pensamento diferente, uma opção sexual diferente, né? Claro que tem muita coisa que é moda também, é modinha, né? Que depois vão se arrepender. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa escola, que eu não vou citar o nome, há algum tempo atrás, e quando começou essa modinha aí que a televisão começou a mostrar, a mídia começou a mostrar para os adolescentes relacionado à opção sexual, homem com homem, mulher com mulher, e eu tive um aluno na escola que eu trabalhei que ele resolveu então se envolver com outro homem, um outro colega de sala, um que já era patologicamente homossexual, que você vê que existe aquele que é homossexual patologicamente e já nasce com a vontade de ser homossexual, com o gene de homossexual, digamos assim, e outro que às vezes se envolve por conta de amizade e moda. E aí esse rapaz acabou se envolvendo, namorando com ele. Quando chegou a uma certa idade, eu me encontrei com a avó dela no carnaval, e a avó dele disse, e para mim, disse, rapaz, tu não sabe, fulaninho chegou para mim e disse que não era gay, não. E eu disse, meu filho, agora é tarde. Quem é gay jamais deixa de ser. Você já se envolveu, já teve relações sexuais com o rapaz, e agora, depois que tem 18 anos, já de maior, vem dizer que não é mais gay. Você sempre pode ser gay, entendeu? Não tem ex-gay. Então, e aí ele entrou em depressão, esse rapaz, e está até hoje fazendo tratamento. Por quê? Porque entrou numa modinha que ele via na televisão, que a mídia, ela é sarcástica, ela de certa forma acaba por manipular uma sociedade, principalmente jovem, né, que está em formação, que acaba, consequentemente, tendo essa conduta de forma negativa, porque não tem uma formação psiquiátrica totalmente formada. E aí depois vem o arrependimento. Quando vem o arrependimento, de certa forma, acaba sendo tarde, né? Tem outra aluna agora minha também, que ex-aluna, na realidade, que minha esposa é sexóloga também, que minha esposa está fazendo tratamento com ela, né? Que ela agora tem um nome social, mas que ela ainda não se aceita, né? E agora ela já é de maior, ela não se aceita ainda como mulher, né? Que se veste como homem, apesar de ter sido nascido como mulher, mas ainda está nesse conflito a cabeça dela. E ela vive em depressão, minha esposa está fazendo um tratamento com ela. Né? Uma pessoa excelente, a menina é excelente, gostava muito dela, entendeu? Mas que a gente já via que o corpo dela já mostrava traços masculinos, e o comportamento também, mas ela não queria aceitar, porque ela acredita que isso é uma doença. Né? Isso é uma doença que ela tem, mas que ela não quer ter essa doença, que ela se vê como uma deficiente por ela ter esse comportamento. Na realidade não é. É uma patologia que a vida deu a ela. Né? Então, ela, apesar de se vestir como homem, né? Mas ela não aceita que é mulher e também não quer aceitar que é homem. Então ela está com essa interrogação na cabeça dela, né? E está fazendo esse tratamento junto com minha esposa e uma psicóloga também, para ver se melhora o cotidiano dessa pessoa. Ela vive uma tristeza profunda, porque ela ainda não identificou qual é a identidade sexual dela real. Né? E aí a liberdade passa por isso aí. O ser humano, ele tem uma liberdade para livre-arbítrio, porém, ele tem uma escolha respeitosa, onde ele tem que respeitar o próximo, a partir do momento que ele passa a ter essa liberdade. Não é? Então a liberdade, ela tem que ser com respeito. Se não existe respeito com o próximo, deixa de ser liberdade e passa a ser libertinagem. Não é? Então, o ser humano, como eu falei, ele é extremamente complexo e precisa ser estudado, né? E estudado continuamente para que a situação não venha se agravar no futuro, né? Hoje a gente está com um caso aí de um maníaco, né? Que um serial killer,
que está sendo procurado por mais de 100 policiais, mais de 1000 policiais no Brasil, né? Um cara desse não tem nenhuma condição de viver em sociedade, né? Isso aí porque ele deve ter desenvolvido alguma patologia no passado, né? Por alguma situação que ele viveu ainda como criança, né? E acabou desenvolvendo essa patologia. Será que deram muita liberdade a ele na vida dele? Ou será que impediram ele de fazer muitas coisas? Né? Então, tem muito disso aí. As pessoas às vezes se revoltam quando adulto, porque o pai e a mãe, quando ele é pequeno, começa a cortar muitas coisas, deixa o indivíduo ele muito preso, introspectivo, por conta de muito não que ele levou na vida dele. Então ele não teve uma vida social adequada quando criança, e aí quando se torna um adulto independente, vira um adulto sem limites. E aí começa a desenvolver problemas patológicos, né, que vem de certa forma denigrir a imagem da sociedade, como é o caso desse indivíduo aí que está assassinando gente à torta direita aí, de uma forma repetitiva, tornando-se aí um serial killer, né? Infelizmente, é um retrato de uma sociedade hoje brasileira, e não só brasileira, mas mundial, que infelizmente, por o ser humano ser muito complexo, a cabeça do ser humano ser muito complexa, é praticamente impossível de você parar com que isso ocorra no mundo inteiro. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país capitalista desenvolvido, onde muitas pessoas têm de tudo na vida, e você vê que ocorrem muitos casos desses aí, de pessoas que entram atirando em supermercados, em escolas, matando uma grande quantidade de pessoas. Por quê? Porque não são totalmente felizes. Porque sempre tiveram tudo na vida, a vida toda, mas não tiveram a felicidade. E aí, consequentemente, desenvolve um sentimento de inveja, um sentimento de possessão e, consequentemente, quer tirar a vida de outra pessoa para sanar a sua necessidade. Infelizmente, isso aí é uma realidade no nosso mundo, né? No nosso país não, no nosso mundo. Né? E tem pessoas também que acabam se tornando marginais, criminosos, porque não teve nada na vida também. Né? E aí querem buscar alguma coisa melhor, uma televisão, uma bicicleta, um carro, porque nunca tiveram oportunidade na vida de ter, e aí, consequentemente, acabam rompendo as regras de um Estado, de um país, e passam a roubar e a matar, e aí causando problema na situação. Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Né? Nós temos uma revisãozinha de leve, rápida, porque o nosso conteúdo já é curto, né? Nossa prova de ética é muito curtinha também. E eu acho que já falei o suficiente aqui para que vocês desenvolvam uma prova muito boa. E aí, um abraço a todos, que Deus abençoe, e até a próxima, e boas férias!